Bom dia, Sr. Telespectador. Bem-vindo a mais um programa Autarquia em sua casa. Desta vez estamos no Concelho de Marcalhaveses, na freguesia de Vila Boa do Bispo, com o Sr. Presidente António da Rocha Teixeira. Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito bom dia. Desde já o nosso muito obrigado por nos conceder esta entrevista. Eu, embora isto seja no fundo uma entrevista, eu gosto mais de que as pessoas entendam isto como uma conversa, porque o intuito final deste programa é dar a conhecer melhor Vila Boa do Bispo e as freguesias de Portugal, não é? Aos portugueses e essencialmente aos seus fregueses, que é o público-alvo desta entrevista. Para começarmos esta nossa conversa, eu pediria ao Sr. Presidente para nos descrever um pouco, por palavras suas, a sua freguesia. Muito bem, eu também, antes de mais, aproveitava para também agradecer a vossa presença, porque é com todo o gosto que esta junta informa as nossas terras ao público, portanto, de Portugal e aqueles que nos vê pela via, portanto, da RTP. Portanto, então, ia começar a responder Por descrever um pouco a sua freguesia. Vila Boa do Bispo. Muito bem, Vila Boa do Bispo é uma freguesia, digamos, de dimensão mais ou menos média, tem cerca de 2,5 km², é banhada pela parte poente pelo Rio Tâmega, pela parte nascente por uma serra que depois irá ligar às serras perto de Amarante, perto de Albereira, portanto, e é banhada e tem, portanto, tem 2,5 km, tem cerca de 4.000 habitantes, embora nós, nos últimos censos, tínhamos 3.285, mas como há muitos imigrantes fora e tudo isso, quando a gente pensa que deve andar muito perto dos 4.000 habitantes. Portanto, é uma freguesia, em termos de acessibilidade e em termos de localização, fica distante do concelho, da sede, portanto, a cidade de Marcalhaveses, cerca de 10 km. Estamos também a uma distância de cerca de 14 a 15 km de Entre Rios. Portanto, é uma freguesia que, enfim, tem um passado muito bonito, muito histórica, em tempos e agora vive um bocadinho do setor, digamos, do pequeno comércio e a indústria da pedra também um bocadinho, embora numa frase um bocadinho complicada. Portanto, e é isto a nossa freguesia, não é? Sr. Presidente, quando fala em importância histórica, está a falar nomeadamente em quê, por exemplo? Olha, Vila Boa do Bispo que possa recomendar? A nossa freguesia, Vila Boa do Bispo, até o próprio nome está a indicar Vila Boa e do Bispo. Vila porquê? Porque o nosso rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, em 12 de fevereiro de 1141, São Bernardo de Monteressoa, esteve aqui. Ele visitou aqui porque, digamos, o grande homem que povoou esta terra e desenvolveu esta terra no século X foi precisamente o avô de Moninho Viegas. Não, aliás, foi o Moninho Viegas, que era o avô do aia de Dom Afonso Henriques Viegas Muniz. Portanto, esse senhor, o Moninho Viegas, toda esta parte aqui, Vila Boa do Bispo, e não só, também aqui, digamos, mais a sul, que é Alpendurada, mais a poente, que ali Passo de Sousa, era a terra onde esse senhor, que veio para cá, para a Espanha, isto já, nesse tempo, e começou a povoar e a desenvolver isto. E depois, se calhar, como o neto dele, o tal Viegas Muniz, que era neto desse Moninho Viegas, enfim, era afinidade por ele, se calhar foi a razão do rei Dom Afonso Henriques, que na altura ainda não era rei, andava por aqui muitas vezes. Foi rei, depois foi o rei de Portugal, e sei que em 1141, já na história, ele visitou aqui a nossa terra. Visitou e daí ficou com o nome já de Vila Boa do Bispo. E já nessa altura, portanto, já passaram quase 9 séculos. Vila Boa do Bispo. Vila, por ele cá passar, Boa, por ser uma freguesia fértil, uma freguesia, digamos, em tempos dedicada muito à parte agrícola. Temos aqui locais, enfim, que, embora a lavoura está um bocadinho abandonada, mas temos aqui muita cultura, muita agricultura, e então ele esteve cá nessa altura. E do Bispo, porque no século mais ou menos no século X, faleceu um bispo que era precisamente o bispo o Dom Cesinando, que era irmão de Moninho Viegas. Portanto, esse foi o primeiro bispo que esteve aqui, digamos, no norte, onde hoje é Portugal, na altura da Península Ibérica, esteve aqui e ia celebrar a missa num local que chama-se a Cabreira, em Alaiá, ruínas dessa dita capela, que era a Capela de São Salvador. Ele lá rezava a missa muitas vezes ao fim de semana, às sextas e aos sábados e domingos, e uma altura qualquer estava a rezar a missa
e os mouros invadiram aqui esta zona e ele foi morto ali no altar. Daí que ficou o nome então de Vila Boa do Bispo. Para além dos factos históricos que comprovam o que o Sr. Presidente está a dizer, e em termos de vestígios que foram deixados além dessa capela, há mais alguma da passagem? Portanto, nós aqui temos essa dita capela que está em ruína, praticamente já mal se conhece. Essa capela de São Salvador, que é na Cabreira, que fica, digamos, aqui junto à tal serra lá de cima, digamos, na nascente. E depois também temos aqui a nossa igreja, que é o nosso património, digamos, melhor que temos aqui, que é a nossa igreja de Santa Maria de Vila Boa do Bispo. É uma igreja que é uma igreja milenar. Portanto, ela foi fundada em 990. Portanto, 990, já fez em 1990 1000 anos. É uma igreja que foi. Exatamente, foi lá está a tal. Ela foi construída, de facto, em ter ganho nessa altura a guerra aos mouros, então esse bispo também tudo influenciou para que essa igreja, que é o nosso monumento histórico, já há muitos anos, foi construída. É uma igreja de talha dourada, uma igreja só vista até aquela agora. Sim, uma igreja muito bonita. Nós provavelmente iremos lá passar. Pois, ela até agora está a sofrer agora um arranjo, digamos, uma qualificação muito boa. Agora, antigamente era o IPAR, agora acho que é o GESPAR, não sei o que estão a dar um patrocínio para aquilo, estão a ajudar. Ótimo. E a igreja está a ser toda remodelada. Portanto, foi remodelada no século XVI e agora está a ter outra vez, digamos, tudo ao pormenor, e está-se lá a gastar cerca de 1 milhão de euros. Também aquilo é uma das coisas que nós temos, que é da nossa história, que nos faz recordar um bocadinho o tempo antigo. Não? O nosso telespectador terá a oportunidade de ver nesta reportagem as imagens dessa mesma igreja, que nós iremos passar lá de certeza absoluta. Sr. Presidente, vamos falar de um assunto que vos toca diretamente, que é o novo mapa autárquico. Eu pediria para o Sr. Presidente dizer ao nosso telespectador se aqui a Vila Boa do Bispo sofre alguma alteração com a proposta do mapa autárquico, não sofre, fica igual, em que situação fica? Ora bem, nós de Vila Boa do Bispo ficamos sozinhos igual, fica tudo como era até agora. E a razão foi o seguinte, há cerca, onde já penso que estamos então em 2013, no início, até aliás no fim de 2011, já se falava em as freguesias haver união de parte das freguesias, e até que fazia sentido que nós aqui no Mar Canavês temos freguesias muito pequenas, que é o caso de Rosém, que tem 200 habitantes, temos algumas freguesias com 600 habitantes e 500, portanto fazia todo esse sentido. E então nós fomos abordados, portanto no final de 2011... Fazia sentido a agregação das freguesias. E então, no final de 2011, nós fomos ouvir as notícias e até houver alguma reunião nesse sentido, e até então a ideia, o Marco tem 31 freguesias. E então, na altura, diziam-nos, nessa altura, que iríamos ficar talvez com 9 ou 10. E aquela lei, na altura, estava imposta para reduzir, ficar freguesias tudo a média de 5.000 habitantes e tudo isso, e então iria ficar 9 ou 10 freguesias. E como nós na altura não tínhamos outra solução, nós aqui de Vila Boa do Bispo, o nosso executivo e com a Assembleia também aqui da freguesia, procurámos reunir com freguesias vizinhas, que fazia sentido, que era Ariz e Fabões, são as nossas vizinhas de Fico a Sul, e estão a população, enfim, a estrada que nos une, divisões, é tudo onde são freguesias por cada nossa, negócios e tudo, até as pessoas em si, familiares e tudo isso. Temos reuniões com eles no sentido de a lei obrigar a unir as freguesias, fazia sentido Vila Boa ficar com Ariz e com Fabões. Portanto, ficavam 3 freguesias mais enriquecidas, com mais património, com mais escalas, tudo isso, não é? Entretanto, nós nessa primeira reunião notámos que as juntas em si, de Ariz e Fabões, que se mostravam muito interessadas nisso. Nós aguardámos... Quando foram falar com elas, seria para elas se agregar... Para elas anunciarem ao povo lá, dessas freguesias, como nós aqui fizemos em assembleias, para falar, para ouvir a população, no sentido de unir, porque se nos impunham um marco de 31 a ficar com 9 ou 10, nós tínhamos que forçosamente unir-nos a outras. E então, fizemos essa questão e tivemos a primeira reunião. Logo de seguida marcámos uma segunda reunião
que nunca chegou a ser feita, porque visto que não havia da parte tanto desse executivo de Fabões como da Rize não estavam muito interessados e tal, então nós, a partir dessa altura, nós mandámos um ofício a todos os partidos aqui do Mar Canavês, todos os partidos, e a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal, que em virtude, já temos uma reunião com freguesias vizinhas que, no caso de unir, fazia sentido, mas não haver interesse da parte deles, ou eles não terem grande interesse, nós lutámos para ficar sozinhos. Pronto, fomos ouvidos e depois, enfim, isto foi andando, arrastando, e nós até que agora no mês de outubro, penso que 2012, foi no marco da Assembleia Municipal para aprovar as freguesias. O marco tinha 31, irá ficar com 16 freguesias, com 16 freguesias. E nós mantamos... Depois dos 25%, uma vez chega a acordo... Pois, ficou assim nas 16, mas agora aquilo vai para Lisboa e depois a Assembleia da República é que vai completar o processo. De nossa parte, ficamos contentes porque tanto os partidos como a Assembleia Municipal como a Câmara Municipal achou para um bom grado, nós ficamos sozinhos. Pronto, e nós também lutamos por isso. Não é? Sr. Presidente, eu vou-lhe perguntar como é que, qual é a sua opinião sobre a eleição das freguesias. Já percebi que o Sr. Presidente há casos em que acha sim, bem. sim. Agora eu perguntar-lhe, faria a pergunta de outra forma. O Sr. Presidente falou em freguesias de 200 habitantes, por exemplo, que acham, o Sr. Presidente nota-se que acha que faz sentido uma freguesia dessa agregar-se a outra, correto? Sim, pois que sim. Mas, no fundo, o que é que Portugal ganha com essa freguesia dos 200 habitantes deixar de ter a figura do Presidente? Ora bem, pronto, isto, o que Portugal ganha, eu quando na altura houve algumas reuniões e falaram em unir as freguesias, e havia lá uma frase que dizia que era para ter menos custos. Eu disse logo, nessa reunião, disse logo que essa frase era melhor sair fora, porque os custos são iguais. Aliás, que nós freguesias, nós aqui com Vila Boa do Bispo, e as freguesias ao lado são iguais, a nossa freguesia, com a despesa que temos de assembleias anuais, que são 4, e o nosso executivo, que temos a tal compensação que nos dão, nós gastamos, tem um custo, digamos, à nação, não chega talvez a 1.000 euros por mês. Portanto, que tem um custo. Não é? Nós temos... É por isso que tem esse custo. Que nós estamos para perceber. E é importante que vocês, presidentes, digam isso, porque no final isto Portanto, a parte económica é uma falta. Não, essa parte tem que existir, não é isso. Agora, se me disser, por exemplo, que a gente apercebe-se que numa freguesia pequena, para até às vezes para conseguir fazer um executivo ou formar um executivo é complicado, porque ali vive as famílias, quer dizer, às vezes tem dificuldade disso, quer dizer, quando falamos em freguesias de 200 habitantes, não é? Quer dizer, e por vezes há dificuldade quando há eleições, arranjar executivo, arranjar isso tudo, e se calhar, nesses casos, eu acho que faz sentido haver união, a união de freguesias, porque, não sei, quer dizer, uma freguesia com poucas pessoas, ter ali o executivo, e a gente até se apercebe, vê a freguesia aí para o interior com poucas pessoas. Desculpa lá, mas não acha que o Sr. Presidente está a dizer faz sentido porque estava a presidir uma freguesia que queria agregar outras e que se calhar se fosse a freguesia que o Sr. Presidente presida a ser agregada já agiria como os seus vizinhos, não acharia tanta piada? Olha, eu quando puseram digamos, quando nos impuseram, digamos, essa ideia da união das freguesias, nós procuramos logo as freguesias vizinhas. Mas também digo uma coisa, que nós freguesias vizinhas, aqui ao nosso lado, nós se quiséssemos fazer uma associação de freguesias já podíamos ter feito há muitos anos, que isso é permitido. As freguesias, vamos suponhar que há um grupo de freguesias, 2 freguesias ou 3. Se elas quiserem manter os nomes na mesma, mas em si agregarem-se todas, elas ao pedir ao Estado, ou ouvir o dia do Estado, bem as verbas para todas elas, e em conjunto a verba é muito maior, e tem mais escala, não é? Claro, isso faz sentido. Isso faz sentido, mas se calhar, eu costumo dizer, quando a equipe ganha, deixa estar, as pessoas estão a jogar, não se muda as pessoas. Aqui era igual, se as freguesias estão bem, para que é que vão agora mudar, não é? Numa altura polémica do país, quer dizer, bom, enfim, eu da minha terra, nós ficámos sozinhos e ficámos bem. Ficámos bem, estamos bem assim. Acho que o nosso telespectador
entendo perfeitamente a posição do Sr. Presidente, portanto, eu passaria à pergunta seguinte, que é: como é que classifica socialmente a sua freguesia? É uma freguesia com muitas carências? Olha, a nossa freguesia, socialmente, portanto, isto agora, viveu-se aqui, a construção, nós aqui, a nossa freguesia, ela teve um crescimento muito grande. Nunca foi de indústria, a não ser a pedra, foi mais, digamos, os serviços prestados e foi também a construção, que desenvolveu muito nos últimos anos, a partir dos anos 90, 95 até o ano 2003, 2004, houve um crescimento aqui de muitas casas que se vieram aqui novas, houve aqui muita construção, houve muito trabalho. Agora, nesta altura, estamos todos, enfim, desesperados com a situação. Não há emprego, bate-nos à porta aqui na junta, todos os dias, pessoas com dificuldades tremendas, pessoas desempregadas, pessoas que não têm rendimentos, enfim, estão endividadas porque compraram as casas, agora querem pagar. Quer dizer, estamos a ver isto difícil, muito difícil. Agora, se me disser a nossa freguesia, ou que eu vejo noutras freguesias, em termos de dar apoios a pessoas, a nossa freguesia pode-se orgulhar disso. Nós temos aqui um centro de dia, aqui ao nosso lado, que é a Casa do Povo, que dá o apoio domiciliário a 80 pessoas, pagam por mês uma quantia insignificante e dão apoio, vão lá fazer limpeza a essas pessoas, olhar pelos idosos, tudo isso. E também tem outras pessoas que vêm cá para a Casa do Povo de manhã, às 10h30, tem aqui o pequeno almoço, almoçam, lancham, vão a casa. Portanto, a nossa freguesia, nesse aspecto, digamos, é das melhores. Temos aqui a Fundação Santo António também, que é uma coisa que nos orgulha muito, que é das melhores países, como dizer isto, é das melhores países, que alberga aqui muitas pessoas, de longe, que vêm para cá, enfim, aquilo funciona muito bem. E depois temos também as Vicentinas, que até a minha esposa também é presidente das Vicentinas, que estão sempre atentas aqui à população, vão ajudando com géneros, e agora no final do ano também está aqui a louvar a ação destas pessoas, destas senhoras, e também de jovens, também da catequese, andaram a pedir aqui nos mercados, que toda a gente trabalhou e ajudou-se muita gente. E nós aqui na Junta também temos ajudado aqui com pessoas, enfim, até às vezes pessoas com problema, por exemplo, pagar a luz, e vão cortar a luz, eu já fiz isso, quantas vezes eu próprio tenho feito, porque vejo que há dificuldade. Agora, também noto que as coisas andaram, se calhar, noutras alturas, um bocadinho, se calhar, houve excesso em tudo. Folgadas mesmo. Excesso em tudo, e as pessoas habituaram-se àquilo, e agora é um problema para as pessoas que sabem bem subir um degrau, sabe bem, descê-lo é complicado. Agora estamos nesta situação, todos. Sr. Presidente, diga-me uma coisa, é capaz de quantificar o número de idosos que beneficiam, por exemplo, aqui da Casa do Povo? Sim, olha, aqui na Casa do Povo nós temos idosos, portanto, que vão dar apoio domiciliário, cerca de 40 a 50. E também lá almoçarem, quando vem à meia da manhã e vão embora à meia da tarde, talvez também igual, 40 a 50 também. Portanto, a média andará perto de 100 aqui. Aqui tem muitos, até estão cá algumas pessoas de freguesia, até vizinhas. Eles estão cá. E na Fundação, eles têm lá estado também, acho que é na casa dos 80 a 100 pessoas, que eles estão lá, mas eles estão lá o tempo inteiro. Pode-se dizer que em termos de instituições sociais, a olhar pelo bem-estar das pessoas do Bispo, vocês estão... Eu acho que a freguesia de Lagoa do Bispo que deve se orgulhar disso. Nós, nesse aspecto, penso eu que o são vejo... pilares fundamentais da nossa sociedade, principalmente nos tempos de crise, como é que... Exatamente, e há outra coisa que eu queria dizer, sempre que nos vem informar de qualquer caso de alguma pessoa com dificuldade económica, porque hoje em dia o ano mal é que há pessoas que têm dificuldade económica e há aquela pessoa que não tem vergonha, pede, é quase como um direito para ser ajudado, mas há muitas pessoas que têm vergonhada, e hoje é a classe que noutros tempos de um dia vivia mais ou menos e agora está com dificuldades porque está endividada. Foi o problema das casas, endividaram-se e as coisas de uma hora para a outra. Aqui a nossa freguesia trabalhava em Espanha, muitas pessoas. E a Junta está particularmente atenta. Nós estamos atentos, temos ajudado, enfim, a gente, mesmo até nós na Junta, por exemplo, temos aqui mulheres tarefeiras nas escolas, no centro escolar, até tentamos também ajudar, quer dizer, se calhar nós com menos fazíamos igual, mas
forma temos mais mulheres e menos horas, para conseguir equilibrar um bocadinho todas elas, para conseguir, isto é um drama que nós temos aqui na freguesia, em todas elas, mas aqui na nossa freguesia não tem nenhuma indústria, é o pequeno comércio, claro, e as pedreiras que estão também com uma crise muito grande, não é? Então vocês, dentro das vossas possibilidades, tentam minorar no mínimo... Sim. Olha, eu costumo dizer, eu acho que as pessoas de Vila Boa do Bispo que se devem tanto orgulhar disto, de estarem aqui, ou que eu para aí às vezes vejo e leio noutros locais a miséria que se passa. Sr. Presidente, para terminarmos esta primeira parte, eu perguntar-lhe, porque é o seguimento daquilo que nós estamos a falar, que é uma verdade inegável, as dificuldades que Portugal está a passar, eu perguntar-lhe, a nível de segurança, isso reflete-se aqui em Vila Boa do Bispo ou não tem acréscimo de insegurança, não se tem notado casos de roubos, violência? Olha, isso é prato do dia. Então, Infelizmente. Em tempos aqui havia assim também jovens assim com a droga e tal, mas agora mas há menos. Agora, o roubos, infelizmente, é um drama que até há dias ou há noites que assaltam mais que uma casa, infelizmente. Isso é um drama que há aí grupos de gente, de jovens, enfim, até a GNR tem andado por aí, temos informado, enfim, mas... É um desespero, os jovens também têm essas ideias, se calhar isto devia de começar, como aqui há dias tive uma reunião com o do posto da guarda aqui do Conselho e também aqui ao nosso lado, juntamente com o capitão da Amarante, e era a forma de evitar esses roubos, era canalizar as pessoas que andam aí, esses jovens, colocá-los em algum lado, com algum trabalho, ocupá-los, procurando mal desses jovens, enfim, as famílias em si, e depois são sozinhos, alguns deles, depois em casa, que infelizmente... Mas são referenciados? Sim, infelizmente. Temos aqui meia dúzia deles referenciados e até, por exemplo, um caso deles que a gente sabe que esse senhor, esse rapaz, esse jovem, anda sempre aí com outros colegas, os pais em casa não o querem. Não deixo dormir em casa. Temos aqui meia dúzia de jovens que de facto era bom que, mas também é o que disse na altura Panta Guarda, a GNR diz que as leis também são um bocadinho, nesse aspecto, um bocadinho complicadas, não é? Entre haver um roubo e um furto, até fiquei admirado, às vezes um jovem se roubar uma coisa que está em cima daquilo é um furto, não é penalizado, é um roubo quando vai ter que a pessoa em termos de agressão e sacar que é um roubo, quer dizer, depois as punições, mas eu até digo, a prisão que não é, digamos, isso não faz sentido, a ideia era criar condições para eles trabalhar, quer dizer, haver espaços, produzirem, para eles verem o que era a vida. Agora, pô-los presos, às vezes que alguns deles eram aqui foram presos e infelizmente chegaram um bocado, depois vinha bem com uma escola diferente. E lutamos muito isso, mas isso, digo, tenho muita pena da nossa freguesia nesse aspecto. Infelizmente. Caro telespectador, com estas declarações um pouco tristes daqui do Sr. Presidente, damos por terminada esta primeira parte aqui na Vila Boa do Bispo, Conselho de Marca na Vez. Não sai do seu lugar, voltamos de imediato. Até já então.